Fala amigos do Virando Olímpico, aqui é o professor Jefferson de Campos, professor de Astronomia e Astronáutica para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2018. Na aula de hoje vamos falar sobre foguetes espaciais. Serão duas aulas. Na primeira aula falaremos sobre os foguetes da ESA e da NASA, e na próxima aula sobre os foguetes da Roscosmos e o Projeto Espacial Brasileiro. A ESA usa apenas um tipo de foguete, que é o foguete Ariane. Ariane é a denominação de uma série de veículos de lançamento descartáveis europeus da Agência Espacial Europeia. O nome Ariane vem do francês para a deusa da mitologia grega Ariadne. Ariane possui 5 modelos e tem um sexto em desenvolvimento. O modelo Ariane 1 operou de 1979 a 1986. Foi lançado 11 vezes e possui 9 sucessos. Ariane 2 operou de 86 a 89, possui 6 lançamentos e 5 sucessos. Ariane 3 operou de 84 a 89, operando com 11 lançamentos e 10 sucessos. Ariane 4 operou de 90 até 2003, possui 116 lançamentos e 113 sucessos. E o Ariane 5 opera de 96 até o presente, até junho de 2013, já possuía 69 lançamentos com 65 sucessos. Atualmente, apenas o Ariane 5 é utilizado. E está em desenvolvimento o Ariane 6, com o primeiro lançamento previsto para 2021 e 2022. Então aí na tela estão a família dos foguetes Ariane. Da esquerda para a direita o Ariane 1, o Ariane 2, o Ariane 3, o Ariane 4, o Ariane 5, o Ariane 5 ECA, o Ariane 6.2 e o Ariane 6.4. Lembrando que os dois últimos ainda não estão em funcionamento. Um pouquinho da história dos foguetes Ariane. O projeto Ariane começa com o fim dos foguetes Europa. Europa foi o nome dado para uma série de foguetes europeus que foi desenvolvido na década de 70 pela ELDO, que é a Organização Europeia de Desenvolvimento de Lançadores. A ELDO criou tanto o Europa 1 quanto o Europa 2. Os foguetes Europa foram os primeiros lançadores espaciais desenvolvidos por uma agência europeia. A Europa 1 foi formada por um primeiro estágio. Esse primeiro estágio era britânico, que levava o nome de Blue Streak. Uma segunda etapa era francesa e a terceira etapa era alemã, da Astris. A Astris depois viria a fazer parte do programa Ariane. O Europa 2 tinha uma quarta etapa adicional, chamada de P068. A coifa dos foguetes Europa era desenvolvida na Itália e o sistema de monitoramento do foguete era realizado pelos Países Baixos e pela Bélgica. A Austrália também, apesar de não europeia, também participou do projeto Europa e transferiu o uso das instalações de lançamento para o Homera. Apenas 2 dos 8 lançamentos de teste tiveram sucesso. Então a Europa não foi aquele foguete assim de grande sucesso, porque de 8 lançamentos apenas 2 tiveram sucesso. E com isso, o projeto acabou sendo cancelado para dar lugar ao desenvolvimento dos foguetes Ariane pela sucessora da ELDO, que viria a ser a ESA, Agência Espacial Europeia. Após o fim da ELDO, surge então a ESA com a liderança francesa, e com isso a França consegue então fazer o quê? Propor o projeto Ariane em 1971, e o acordo foi obtido em 1973 após muitas discussões essas muito delicadas com a França, a Alemanha e o Reino Unido. Ariane pode ser considerada a segunda tentativa da Europa Ocidental de desenvolver o seu próprio lançador após o fracasso do projeto Europa.
Ariane tinha um codinome, L3S, que é uma abreviação em francês para lançador substituto de terceira geração. Todos os foguetes Ariane são lançados a partir do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, onde a proximidade com a linha do Equador dá vantagens significativas aos lançamentos. Tá? A base de Kourou, na Guiana Francesa, está a aproximadamente 5 graus da linha do Equador. É o segundo lugar no mundo com as melhores condições para lançamento de foguete. O melhor lugar do mundo para se lançar foguete é aqui no Brasil, no Maranhão, da base de Alcântara, que fica a apenas 2 graus do Equador, mas vamos falar um pouquinho mais sobre Alcântara no nosso próximo vídeo sobre a Agência Espacial Brasileira. Continuando aqui, o Ariane 5, o foguetão da ESA. O Ariane 5, esse foguetão da imagem à esquerda, ele utiliza 2 propulsores sólidos com 30 metros de altura cada um deles, possuindo 237,8 toneladas de propelente, ok? Então, foguete super potente aí. O motor de propulsão sólida é constituído por 3 segmentos. O inferior, do segmento traseiro, possui 11,1 metros de comprimento. O qual é carregado com 106,7 toneladas métricas de propelente. O central possui 10,17 metros de comprimento e 107 toneladas métricas de propelente. E o segmento superior possui 3,5 metros e é carregado com 23 toneladas de propelente métrico, ok? Nos motores de combustível sólido é aplicada uma mistura de agente propulsor de 68% de perclorato de amônio, que é um oxidante, 18% de alumínio combustível e 14% de polibutadieno, que é um aglutinante. A combustão no Ariane 5 é iniciada por um dispositivo de pirotecnia e a queima do combustível ocorre a uma velocidade radial, ou seja, do centro para fora, de aproximadamente 7,4 milímetros por segundo. Vamos falar agora um pouquinho aí da família Saturno da NASA, os foguetes mais poderosos que o mundo já viu. A família de foguetes Saturno foi um conjunto de 3 veículos lançadores destinados ao projeto Apollo, desenvolvidos por uma equipe constituída em sua maioria por cientistas alemães remanescentes da Segunda Guerra Mundial. A sua missão era conduzir cargas úteis para a órbita terrestre e além. Originalmente propostos como lançadores de satélites militares, eles foram adotados para o projeto do homem na Lua. Os membros da família Saturno foram o Saturno 1, o Saturno 1B, o B1 e o Saturno 5. Na imagem podemos ver todos os foguetes da família Saturno, o Saturno A1, o A2, o B1, o C1, o C2, o C3, o C4 e o mais poderoso deles, o Saturno 5. O Saturno 1 foi um foguete projetado para lançar cargas na órbita terrestre, ok? O projeto começou em abril de 1957 para o Exército dos Estados Unidos da América. Em 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decidiu que o Saturno 1 era muito grande e muito caro para aplicação militar e transferiu todo o projeto para a responsabilidade da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Então, ela passou a fazer parte do projeto Apollo. Foram realizados 10 voos do Saturno 1 para a NASA, que depois foi substituído pelo Saturno 1B. O Saturno 1 era 3 vezes mais alto e precisava de 6 vezes mais combustível e produzia 10 vezes mais impulso que o foguete Júpiter C, que tinha lançado o primeiro satélite americano, o Explorer 1, em órbita em 1958. Saturno B1. O foguete Saturno B1 é um foguete americano que foi usado pela NASA também no projeto Apollo. Ele é uma versão melhorada do Saturno 1, com o primeiro estágio mais potente e o segundo estágio, Saturno
E VB, o mesmo usado no foguete Saturno V, substituindo o Saturno IV. Foi usado em testes em órbita não tripulados do módulo de comando e serviço da Apollo e também do módulo lunar. E nas missões Apollo 7, Apollo Soyuz, a Skylab 2, Skylab 3, o Skylab 4. Era uma versão mais barata e menos potente que o Saturno V. E chegamos então ao grande Saturno V. O Saturno V tinha a monstruosidade de 110 metros de altura, altura equivalente a um prédio de 36 andares. E quando carregado de combustível e oxigênio líquido, pesava 2.812. E quando carregado de combustível e oxigênio líquido, pesava 2.812 toneladas. O primeiro estágio do Saturno V tinha 42 metros de altura e 10 metros de diâmetro e pesava aproximadamente 137 toneladas e carregava 630 toneladas de querosene e 1.426 toneladas de oxigênio líquido a uma temperatura de menos 183 graus Celsius. As turbobombas que injetavam combustível nos motores F1 do primeiro estágio tinham potência de 30 locomotivas. E com isso, os motores F1 queimavam 4 toneladas de querosene e 19 toneladas de oxigênio líquido por segundo, desenvolvendo um impulso de 3.451 toneladas, o que corresponde a uma potência de mais de 160 milhões de HPs. Essa potência equivale a 3.200 vezes a potência dos motores do superpetroleiro norueguês Gjerdvik, que é de 50.000 HPs. Ou a potência do Saturno V era 10 vezes maior que a potência da hidrelétrica de Itaipu. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Saturno V quando nós tratarmos das missões espaciais Apollo. Em breve, a nossa segunda aula sobre foguetes. Clique em curtir, se inscreva no canal porque é muito importante fazer com que esse vídeo chegue a ainda mais pessoas. E toda vez que você dá o joinha no nosso vídeo, motiva cada vez mais nós estarmos produzindo conteúdo de qualidade para você. E também curta a nossa página lá no Facebook. Valeu, abraços e bons estudos!